Vamos falar um pouquinho sobre esses dados de inflação, o que que eles estão provocando, né? O que que o PCE hoje, vindo um pouco acima, fez o mercado reagir. O mercado então reagiu de uma forma bastante negativa e eu acredito que esse é o início de um possível bull trap, tá? Então eu acredito que o mercado, que as políticas econômicas do Banco Central Americano vão empurrar os preços dos principais mercados voláteis. Principalmente o que nós vamos impactar é isso daqui, ó, pessoal. Nos últimos 5 anos, as maiores empresas americanas elas promoveram uma alta de 42%. Eu acho que isso vai ter uma retração, isso vai ter uma queda, ok? Também, se a gente pegar aí todo o período, né, desde 1990 e alguma coisa, 98, depois dos crashes, né, a gente tem também uma movimentação de 166% de alta, né, ao longo do tempo. Bom, então, pessoal, o que nós temos é o seguinte: nós temos agora, na minha concepção, uma retração que vai continuar e nós vamos voltar a cair no S&P 500. Porém, como eu não tenho como prever o futuro, não tenho bola de cristal, e os dados econômicos eles vieram meio mistos assim, para mim o mais importante, pessoal, é falar sobre os bancos suíços. Os bancos suíços, pessoal, quando a gente tem quando foi iniciada, né, em início de outubro, uma solicitação de empréstimo de diversos banqueiros suíços, aliás, banqueiros suíços não, foram solicitados aos banqueiros suíços empréstimos de dólares de bancos menores. Então, bancos menores que estavam insolventes, começaram a ficar insolventes em outubro do ano passado, começaram a solicitar liquidez e empréstimo para os bancos suíços. Bancos suíços esses que têm um sistema de troca direta com o Banco Central americano. Então a gente viu, né, que lá no início de outubro, a gente comentou isso na época, eu puxei esses relatórios na época, né? Uma das coisas que antecipa a recessão, fora a inversão da curva de juros, fora as taxas de juros pagando, aliás, os bonds, né, os títulos de tesouro americano pagando mais um percentual, um rendimento maior do que os títulos de longo prazo. Fora esse sinal de recessão, outro sinal que antecipa recessões são geralmente bancos passando perrengues, né? Há duas semanas atrás, eu acho que teve 2 bancos aí americanos menores que já quebraram, que ficaram insolventes e fecharam as portas. Agora, no momento que a gente está sentindo de fato a recessão, né? Então, apesar da economia estar muito forte lá nos Estados Unidos e ela estar muito aquecida, hoje o sinal do PCE ele ia analisar exatamente isso. Ele ia sinalizar para o Banco Central Americano ou para o Federal Reserve, né, a Reserva Federal dos Estados Unidos, se para eles fazer mais apertamento quantitativo, eles teriam que novamente falar em elevar taxas de juros mais uma vez, caso eles tenham uma inflação ainda que não está conseguindo cair na velocidade que eles querem. Então, apesar do CPI ter caído um pouquinho, o PCE hoje veio com alguns pontos percentuais para cima, tá? Então ele veio 0,6 percentual, a projeção é o que o mercado esperava era 0,4. É uma inflação um pouquinho descontroladinha. Isso significa que, apesar de ter vindo um pouco descontrolada e apesar de ter vindo um pouco acima, né, o mercado ele tende a reagir com pessimismo. Por quê? Porque as pessoas agora, os investidores que detêm a maior quantidade de capital de outras pessoas para tomar decisões, principalmente fundos de investimento e tudo mais, eles vão precisar tomar uma decisão um pouco mais contracionista, ou seja, um pouco mais, vamos dizer assim, protetiva, porque uma alta da inflação significa que o dólar vai se valorizar. Com o dólar se valorizando, pessoal, o dólar ganhando mercado, a inflação ela tende a ficar um pouco descontrolada. Então, o que eu vejo é assim, cara, eu não tive nenhuma surpresa dele vir um pouquinho acima, porque os dados já estavam vindo já, mostrando que a inflação já veio bem mais, com uma redução bem menor do que nos outros meses, né, nos outros 2, 3 meses atrás.
E para mim é uma reação natural. O que vai acontecer agora, de março para abril, no primeiro fechamento trimestral das empresas americanas, é uma provável prova de que o americano vai passar por um pouco mais de aperto. Apesar que os relatórios mostram que a economia está muito aquecida ainda e que mesmo com apertamento quantitativo a inflação ainda não consegue reduzir, isso significa que novas políticas de apertamento quantitativo podem acelerar novamente, pode trazer mais queda e assim por diante. Eu acredito ainda em falta de crédito, falta de capital, falta de dinheiro. E no momento em que tem falta de capital, falta de dinheiro e as pessoas não conseguem mais pagar suas contas porque elas foram demitidas, porque a empresa delas estão começando a demitir, ou porventura elas têm algum dinheiro num fundo de investimento através de um banco, essas pessoas, para quitar hipotecas, para quitar aluguéis, para quitar imóveis, quitar o crédito futuro que elas tomaram, né? Porque, para quem não sabe, existe aí um recorde de dívida de crédito nos Estados Unidos, agora recente. Então, quando faltar esse dinheiro, as pessoas inevitavelmente vão ligar para o banco e vão falar: ó, cara, eu quero fechar minhas posições nesses fundos de investimentos aí que aporta capital em várias ações americanas. Né? Porque quando tu investe no fundo de investimento, você entra com vários investidores, pessoas físicas geralmente, que estão aportando, sei lá, em uma diversificação de carteira, 20, 30 ações diferentes, mais não sei quantos fundos imobiliários, assim por diante. Então, essas pessoas vão fechar essas posições, muitas delas vão fechar com prejuízo, para conseguir quitar o seu custo de vida médio. Então, nesse ponto, eu acredito que a queda vai vir forte. Nesse ponto, eu acredito que vai ter aquela famosa depressão, né? O momento em que tiver o esfriamento da economia. Então, agora, por enquanto, a economia está um pouco aquecida ainda nos Estados Unidos. Aliás, está bem aquecida, porque senão o PCE não teria vindo numa projeção maior do que, aliás, num valor maior do que a projeção de mercado. E acho que isso vai empurrar os preços mais para baixo agora no médio e longo prazo de novo. Então, a partir de março, abril ali, tô vendo uma probabilidade bem grande do mercado retomar a queda, tá? Então, eu estou majoritariamente de fora do mercado e dolarizado. Vou explicar por que eu acho que o Bitcoin não vai continuar subindo já a partir da entrada de março, tá? E eu gostaria que ele aguentasse a alta até o final de março, mas eu acho que não vai. Olha, não é que eu acho que vai acontecer. Eu preciso enxergar semana que vem para ver se ele realmente não vai conseguir fazer mais um pivôzinho de alta, entregar um pouquinho mais de alta tímida aqui até os 26 mil. Eu acredito que a coisa está azedando, pessoal. A coisa está azedando porque de final de setembro ou início de outubro até março se passaram 6 meses. 6 meses é uma média em que os bancos conseguem manter um ciclo de alta, que foi um rally de alta que o S&P 500 conseguiu sustentar, principalmente com essa ajuda que ela teve de impressão e injeção de dólares da Reserva Federal dos Estados Unidos, certo? Então, eu acho que o gás da alta está acabando. Eu acho, na verdade, que o gás da alta acabou, tá? Então, assim, eu gostaria muito que continuasse subindo, pessoal, mas para mim isso aqui tá com muita cara de barra de exaustão. Lógico que a gente ainda precisa ter uma validação na semana que vem e na outra semana, porque eu falei, ó, nas próximas 3 semanas nós vamos saber se isso aqui é uma barra de reinício de tendência de alta ou é uma barra de exaustão. Essa barra aqui seria uma barra de continuidade, que seria uma barra doji, que geralmente aparece depois de uma grande semana de movimentação. Então, geralmente vem uma semana muito forte, a próxima semana seguinte à semana forte vem uma semana indefinida, né? Doji. Então, a semana provavelmente ela vai fechar indefinida, ela vai fechar sem grandes movimentações, mas a partir de segunda-feira a gente vai ver como vai ser a abertura da próxima barra. Vamos ver se ele realmente consegue dar uma engolfada de alta. Se ele fizer engolfo de alta, fica bem legal para ficar comprado até o final do mês. Mas caso ele faça a rejeição da barra semanal, essa barra que ao invés de ser uma barra de retomada de alta, ela vai acabar se tornando uma barra
de exaustão de alta e vai acabar consolidando um bull trap. O meu grande problema que eu vejo é, fora a questão da inflação estar um pouco descompensada ainda, eu ainda acredito que o mercado ainda nos deve, né, uma fase de depressão, que é a fase onde muitas pessoas que já estão empolgadas, acreditando em alta infinita, elas vão perder o capital delas justamente para o mercado chamado mercado Smart Money, que é o mercado principalmente desses investidores que detêm mais capital. Então nós temos o seguinte, topos e fundos ascendentes, no semanal segue tendência de alta também, no diário segue tendência de alta. O padrão gráfico é de alta. O contexto, contração econômica, o contexto do mercado ainda é bear market, tá? Então ainda é bear market, ainda é arriscado, ainda é perigoso, ainda é cara de que vai ter mais quedas pela frente. Posso estar 100% enganado em relação a isso, mas na minha opinião, na minha tese, naquilo que eu venho construindo, sintetizando todas essas informações que eu estou enxergando, eu acredito muito que essa barra semanal da semana passada, ela foi uma barra de exaustão e se ela for confirmada a semana que vem com uma queda e a outra semana também com queda, aí sim ela confirma a barra de exaustão. Então, na minha opinião, ela é uma barra de exaustão que precisa de confirmações, mas eu não sei se ela vai passar realmente dessa super resistência aqui dos 25 mil. Se ela passar dos 25 mil, ela vai parar lá nos 28 a 30 mil dólares, né? Então, eu achei que ela perdeu muita força muito rápido. Eu queria que ela tivesse ido um pouco mais... Eu acreditei que a tendência de alta do Bitcoin ia ser um pouco mais forte, tá? Eu quero só convidar todos vocês para se inscrever para a segunda turma do Crypto Blinder, segunda temporada, que vai ser lançada ali no final de março. Então, daqui a um mês a gente vai relançar o Crypto Blinders. Para quem não quiser ou quiser só experimentar uma parte do curso, você pode adquirir o Mestres do DeFi, que é um dos cursos que tem presente lá no Crypto Blinders, certo?